a expectativa de pagamento dos clubes era muito baixa, então você tinha um descrédito, você tinha várias vezes as penhoras, que até a gente tem começado, até pela justiça trabalhista ainda não entender, acho que é um processo nosso, inclusive dos clubes que hoje são SAF, explicar para todos os stakeholders o que está acontecendo, porque ainda ninguém entendeu. O mercado não entendeu, a imprensa não entendeu, a justiça não entendeu o que a SAF pode trazer de governança, não dizendo que só porque um clube é uma SAF ele pode ser melhor que o outro que é uma associação. Existem associações que são muito bem geridas, com processos muito bem encavalados, e existem SAFs que agora estão começando, a partir de setembro, então o Vasco, posso falar muito bem, porque eu estou nesse processo desde o começo. Desde setembro o Vasco está sentado lá e a gente está tentando mudar um pouco o processo de profissionalização do Vasco, trazendo pessoas competentes para cada uma das áreas. E a gente se depara com vários problemas em ambos os casos, tanto na justiça trabalhista quanto na justiça, quanto na parte fiscal. Quando a gente começa e faz uma SAF, faz um drop-down, já existe uma primeira descrença. Como é que você faz? Então o Vasco foi o primeiro clube a fazer um drop-down de ativos, e aí eu vou até utilizar um pouco do Dr. Juliano na questão dos ativos. A gente teve que fazer a transferência dos atletas no meio de um campeonato, então os atletas eram considerados uns ativos, para que ele realmente pudesse jogar uma competição. Então isso já foi um primeiro problema que a gente encarou. O segundo problema que a gente encara até hoje são as dívidas fiscais que a gente tem. A associação tem as dívidas fiscais, a gente tem um acordo com a PGFN, e aí você cria a SAF. Pela primeira vez eles pediram para a SAF ser interveniente do contrato, porque você não consegue simplesmente fazer a transição. Mas ao mesmo tempo, como eu sou SAF, eu não consigo aceitar tudo que está por lá. Então a gente já teve uma primeira briga, e aí por favor, a briga não é uma primeira conversa do como você, primeiro a PGFN e os órgãos arrecadadores entendem que a gente vai fazer, e o segundo, como é que os investidores entendem que essa dívida vai estar no dia a dia. Você tem um terceiro ponto que é a RCE. O Vasco foi o primeiro clube realmente grande a aderir a uma RCE, que foi algo muito complexo. A gente conseguiu isso em agosto do ano passado, trazendo para dentro o Tribunal Regional do Trabalho, a primeira, explicando como é que a gente ia fazer. Então a gente foi porque a lei da SAF foi criada para que quando as SAFs acontecessem, você pudesse fazer uma RCE. O Vasco conseguiu fazer uma RCE como associação, não existia nem SAF no primeiro momento. Então isso já foi um loop que a própria legislação deixou e a gente aproveitou. Então foi feita uma RCE com a associação. A partir do momento que a gente fez isso, ainda existia uma insegurança jurídica dos tribunais. Então eu tinha o pessoal do regime fiscalizador de execução, o REF, dizendo que o dinheiro deveria ser para ele pagar as dívidas. Você tinha uma RCE dizendo que o dinheiro tinha que ir para lá. E aí você começa a não ter fluxo, porque todo mundo queria o mesmo dinheiro. O bolso, por mais que você tenha uma SAF, você ainda tem o mesmo problema. Então a gente começou a ter umas discussões e eu tive um outro problema, que foi a CNRD. Que a gente não está discutindo aqui, mas eu não vou entrar no mérito. Mas, segundo a primeira decisão que a gente teve da desembargadora Edith, toda a dívida deveria ser concentrada na RCE, inclusive a CNRD. E a CNRD foi contra isso. E aí eu gerei um problema, uma insegurança jurídica que foi, a partir do momento que eu não paguei a minha dívida da CNRD, então eu tinha uma decisão judicial dizendo que toda a minha dívida deveria ser concentrada e a CNRD dizendo que ela devia ser separada. Quando eu coloco isso na prática, a CNRD fala, não, eu não vou entrar na fila normal. Eu tenho que pagar, são dívidas esportivas. Então eu vou te dar um transfer ban. E eu falei, então calma aí, eu tenho que cumprir alguma coisa. Você tem a CNRD dizendo que eu tenho que pagar e eu tenho a justiça dizendo que eu tenho que pagar, tudo tem que ser centralizado, inclusive a CNRD. Eu falei, isso me deu um transfer ban. Eu fiquei durante 2 semanas impossibilitado de contratar jogador numa janela porque existia essa insegurança jurídica. O que a gente fez? A gente começou a fazer regime de exceção, explicou a situação para a desembargadora Edith, do TRT da primeira região. Ela entendeu a nossa situação e depois abriu que a CNRD não deveria fazer parte do RCE e que deveria ser discutido, mas durante 2 semanas a gente teve esse problema. Então, isso já é uma primeira discussão da SAF, associação, CNRD, RCE, trabalhista, civil. A gente ficou no meio de um buraco negro e a gente não conseguia sair, porque todo mundo queria esse dinheiro. Se a gente parar uma segunda discussão que a gente tem, todos eles têm algum percentual.
Então, se eu analisar que eu tenho 20%, eu tenho que trazer para a RCE. CNRD eu tenho que pagar mais um X%. A PGFN eu tenho que pagar mais 5%. Quando a gente para analisar, eu estou hoje pagando quase 40%, 45%, vamos lá, 30%, entre 30% e 40% de minha receita bloqueada. Então, por mais que eu tenha uma SAF, eu já saio hoje com entre 30% e 40% de receita bloqueada no meu dia a dia, no meu corrente. E existe uma segunda discussão que é, o que é receita corrente mensal? Receita corrente mensal, você deve incluir ou não o direito de federativo de jogador. Então, a gente vendeu um jogador na janela e você teve uma discussão dos credores do RCE se parte dessa receita corrente mensal deveria utilizar a venda de um jogador para isso. E isso travou. Então, de novo, gerou uma segunda insegurança jurídica. Estou falando que a gente tem 6 meses de SAF, setembro até agora, um pouco mais, mas eu estou falando de seguranças jurídicas que primeiro me deram transfer ban, segundo me deram uma suspensão no RCE, e aí minha comissão de credores já queria ter penhoras. Isso está começando a gerar, o meu investidor começa a não entender. Como é que eu faço negócio no Brasil se a cada hora eu tenho um problema diferente? Então a gente está citando vários assuntos diferentes, mas que no fundo tem o mesmo bolso, que é o bolso, é uma receita única que o clube, em alguns casos, como o Vasco já tinha sido até adiantado, então eu não tenho um fluxo normal, eu tenho que realmente depender um pouco do aporte do investidor, e a gente está correndo um pouco de... enquanto isso você tem o Campeonato Brasileiro, você tem uma torcida, você tem uma ânsia de títulos e tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, sentado hoje na cadeira, e aí a parte pragmática um pouco, eu me sinto um pouco aquele peixinho num aquário, né? Todo mundo está querendo algum passo. Eu chegar hoje em aspectos trabalhista e tributário, a Receita que é uma parte, a parte trabalhista que é outra parte, a torcida que é a título, a imprensa não entendeu onde a gente está falando, a torcida de uma forma geral, assim, eu tenho a parte do conselho que não impacta no dia a dia, mas é ano político no Vasco, então impacta sim, porque eles têm realmente acesso a influenciadores, que é uma outra, é um quarto poder hoje, é um quarto poder e meio, porque a gente está falando já dos influenciadores que não tem uma linha editorial, então começam a falar o que quiser. Eu acho que a minha ideia inicial, acho que nessa introdução seria a parte prática do futebol, que são os clubes, estão sofrendo um pouco com todas essas inseguranças jurídicas. A gente hoje, eu não consigo dizer para o meu investidor que o RCE está totalmente blindado, que eu não vou ter penhora, porque se eu parar um clube do lado, que é o Botafogo, que já virou SAF há mais tempo que a gente, um jogador de basquete entrou entrou numa ação judicial contra o Botafogo, um jogador de basquete antes da SAF, e agora estão querendo penhorar o dinheiro da SAF. Ou seja, aquilo tudo que a gente bloqueou e blindou para que o investidor tivesse a segurança jurídica de investir no Brasil, não está acontecendo. Então, acho que são pinceladas que eu queria dar aqui, iniciais de como hoje o investidor, o clube, sofre, porque você tem tanto insegurança fiscal, como trabalhista, como de forma geral, e aí se você discutir que a Receita ainda vai querer entrar mais porque ele não entende, porque a partir do momento que eu não sou mais uma associação sem fins lucrativos, eu sou uma SAF, eu busco lucro, mas esse lucro ele vai sair, acho que no nosso planejamento ele vai sair no ano 4, no ano 5. Nos primeiros 3, 4 anos, o nosso business plan é totalmente negativo, eu tenho que botar mais dinheiro do que sair. Então a gente vai ter que ter esse cuidado nessa transição, e isso vai trazer um pouco de problemas, mas que hoje eu não consigo antecipar. Assim. A gente consegue discutir vários, mas na parte prática a gente vai demorar um pouco para saber os problemas que vão acontecer. E isso afugenta investidor internacional. Então toda vez que eu vou para fora, é seguro fazer negócio no Brasil? Você consegue me dizer que realmente o investimento vai ser feito para isso? Eu não consigo hoje dizer que sim, porque sempre tem uma penhora, sempre você tem um pagamento de imposto diferente, sempre acontece algo que você, por mais que tenha feito a sua due diligence da forma mais criteriosa possível, existem esqueletos em todos os clubes brasileiros. Então, até o ministro estava falando de um clube menor, que existe esqueleto, e uma canetada pode dobrar a sua dívida sem você ter feito nada. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque se a gente quer melhorar o ambiente, o arcabouço como um todo, o mercado do futebol, a gente tem que dar um pouco mais de segurança para esse mercado, e hoje a gente não consegue ter. Então acho que inicialmente eu gostaria de deixar isso e depois bater um pouco mais de papo com vocês. Obrigado.